Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre armas químicas e biológicas, ou seja, esta tragédia que o mundo acompanhou nos últimos meses, especialmente na região da Síria, por conta dessa luta, desse embate entre governo e rebeldes, e que a sociedade acompanhou, os governos tentaram intervir, especialmente através dos Estados Unidos, aí numa certa batalha com a Rússia. A ONU não conseguiu fazer muita coisa, por enquanto a coisa está fluindo, as mortes acontecendo, e nós aqui estamos debatendo, refletindo, porque o que acontece lá também tem impacto aqui, também nós somos afetados, porque não podemos estar indiferentes, não é? Liga o noticiário e dessa vez morreram 500 pessoas num atentado tal. Ah, tudo bem, não é meu parente, não quero nem saber. Aliás, sobre este detalhe, Frei Moza, eu gostaria de uma palavra ética, moral, sensível, porque hoje estamos vivendo um contexto de sociedade absolutamente insensível. Ah, eles estão se matando lá? Que morram, não é meu parente, não vai me afetar diretamente, etc. Quer dizer, as pessoas estão muito preocupadas consigo próprias, com o seu interesse, a gente diria até no popular, né, com o seu umbigo, e o outro, desculpe, o outro é o outro. Veja bem, o que está ocorrendo é uma banalização, não é, dos conflitos e, sobretudo, a maneira como são apresentados, e são tão frequentes que tornam as pessoas de fato insensíveis. É um pouco médico, vai fazer uma cirurgia, no começo ele fica assim, cheio de cuidados, mas pouco a pouco vai se habituando, e assim nós nos habituamos com a banalização da morte. Então, isso é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, essa dureza de coração, ela se reflete também na maneira de tratar o meio ambiente, os seres vivos, os outros seres vivos, não é? Mesma coisa, não tem sensibilidade nenhuma. É o embrutecimento. Ora, isso é pecado. O embrutecimento. A pessoa, pouco a pouco, vai matando aquele traço que Deus mesmo colocou de ser imagem dele. Vai perdendo isso e não vai vendo do outro uma imagem de Deus, mas imagem do demônio. São aqueles povos bárbaros. Exato. E esquecendo, por exemplo, no caso lá da Síria e do norte da África, que eles foram colônias até há pouco tempo de países europeus, né? E aí que está. Aí a raiva multissecular que foi se acumulando. Em outras palavras, existe pecado nesse sentido da insensibilidade e uma certa autojustificação. Graças a Deus que nós não somos como eles. Não. Eles estão reagindo diante daquilo que nós fomos e continuamos sendo. Porque no fundo, em toda parte você vê, você se referiu no começo aí, vamos dizer, do que está ocorrendo no Brasil, quebra-quebra. Não é possível, alguém tem que bater na mesa e chega. Quer fazer passeata, faça, mas não desse jeito, né? Terminando sempre assim, quer dizer, onde vamos parar dessa maneira, exatamente, né? Daqui a pouco, É o fim do mundo. Frei Moza, o investimento no avanço da ciência em relação ao armamento, e aí? Gera segurança ou insegurança na população? Foi o que perguntamos às pessoas e vamos acompanhar as respostas. Gera insegurança para o povo, né? Porque nós somos um mundo globalizado, né? Então, de uma certa forma, pode atingir outros lugares também. Insegurança para o povo. É um absurdo esse armamento químico que você perguntou, né? Um absurdo isso. Tem que ser extinto. Eu acho que isso gera insegurança, assim, para a população. Acho que não é necessário, não. Acho que a gente precisa que se invista em outras coisas que nos tragam um retorno, né? Mais saúde, educação, trabalho, formas para a gente melhorar a nossa condição. Acho que investir nessas armas é sempre perigoso para a gente, porque a gente nunca sabe quem vai usá-las contra a gente mesmo. A gente precisa estar armado em vista do que a gente vê por aí, né? Então tem que ser um desarmamento total, porque do jeito que está, nós também precisamos ter armas, né? É insegurança, né? Se você aplica seu recurso, seu conhecimento para criar coisas que são ou para destruição do outro, não para gerar solidariedade, sociedade pacífica, né? Aumenta, entendeu? E não resolve, né? Porque cada vez investe mais e o problema não se resolve. Fico pensando, sabe, se me der licença, como seria o mundo se
todas as nações resolveram, não produzimos mais armas. Que beleza, hein? Aí, vamos trabalhar, por exemplo, para gerar energia limpa, limpa mesmo, né? Vamos investir no saneamento, que vergonha, cenas que apareceram esses dias em cidades, capitais do Brasil, que está tão desenvolvido, né? Não tem esgoto, não tem água potável, não tem nada. Como seria um mundo diferente? Não é? Um mundo sem armas. Agora, tudo isso, aí vem a missão da igreja. E o Papa Francisco, como diz o nome, paz e bem. Não, não, nada de invadir. Vamos fazer um jejum aí. E olha, o grito dele valeu. Valeu porque a intervenção acabou não acontecendo. Esfriou bastante, não é? Sim. Esfriou bastante. De qualquer jeito, eu acho que essa é a nossa missão. Na educação, uma pessoa colocou, educar para a paz, mesmo na escola, não é quem é o mais forte, o que bate melhor, mas pelo contrário, desenvolver atividades que levam à confraternização, que levam à compreensão. Isso eu acho que é um processo, não só da educação escolar, mas da educação em geral. Basta, de novo, volto ao exemplo, o que ocorre no trânsito é uma guerra. É uma guerra. Todo dia na linha vermelha tem 1, 2 estendidos lá no chão, motoqueiros, né? Mas é uma guerra. E se você ultrapassar, o outro que vem atrás, aí a gente tem que pisar mais célere ainda, né? Senão, já viu, né? E são coisas assim, é um espírito armado que produz as armas. Então, professor, em nível acadêmico, reflexivo, civil, o que está faltando à nossa sociedade? Porque estamos chegando realmente à beira do abismo, do caos, do irracionalismo, da insensibilidade, do pecado cuja consequência é a morte. Está faltando à nossa sociedade. Seria até antagônico, mas dizer falta inteligência, né? Falta talvez um pouco de inteligência, de entendermos que o próprio nome, nós somos seres humanos, somos diferentes. Nós temos que, acredito no primeiro, quando a gente estava conversando, eu mencionei, o Frei também mencionou, aceitar diferenças. E a partir do momento que você aceita as diferenças, você começa a construir políticas, você começa a construir programas que vão fazer com que essas diferenças elas entrem num consenso, num equilíbrio. Isso particularmente é uma opinião muito minha, é uma questão... Eu vejo, por exemplo, como é difícil aceitar o que não é óbvio, aquilo que nos foi fomentado. O Frei foi muito feliz de dizer, olha, aquilo ali é lixo, tudo bem, estou nem aí para lá. Isso aconteceu durante muito tempo com os Estados Unidos, até a guerra de 9/11, né, 9 de setembro, o Al-Qaeda levou a guerra para dentro dos Estados Unidos. Aí os americanos assustaram, até hoje os americanos estão assustados. Sem dúvida. Porque de uma hora para outra você vê uma guerra na televisão, era uma coisa. Você vê um prédio caindo em escombro, milhares de pessoas morrendo, você vê alguém morrendo. A BR-381, né? Nós temos aí uma BR que, se somar todas as mortes, já matou mais do que, matou mais do que uma guerra vamos falar do Vietnã, nosso trânsito. Nós temos a guerra da fome, pessoas que morrem de fome. Então, acredito que está faltando um pouco mais de inteligência, não sei, talvez um pouco mais de Deus no coração, de entender que é momento de sentarmos e entendermos que existirão diferenças. Não adianta fazer como Hitler. Hitler falou, olha, quem é diferente vai morrer. Se nós trabalharmos com esse prisma, toda hora alguém que for diferente, ele vai morrer. Pois é. Eita. Olha, Frei Moser, então aí que vocês falam da inteligência. Vocês sabem que o Bush consta na biografia dele que ele realmente é uma inteligência muito pequena, nunca conseguiu nenhum título acadêmico, nada, né? E o Bush pai e o Bush filho, os dois busharam mesmo, né? Uma coisa tremenda. Então, realmente, uma pessoa inteligente vai, digamos, armar um outro contexto, vai buscar outros expedientes. Mas o que eu ia perguntar o seguinte, a partir dessa fala do professor, que já no nosso terceiro bloco, de forma mais propositiva, alguns se perguntam, afinal das contas, o ser humano ficou assim, é assim? Se ficou assim é uma coisa, mas se ele é assim, então por acaso aí o Criador, né, o fez de forma inadequada, então Deus é capaz de errar, ao invés de criar algo bom, criou uma máquina de guerra, criou um ser imperfeito, que é o ser humano, ou simplesmente esse mal realizado pelo humano é uma força, uma vitalidade mal canalizada. O que a gente diria?
Olha, a partir do livro do Gênesis, você tem o pecado de raiz, que não é comer a maçã, nada disso, né? Sim. Aquilo são imagens. Agora, esse pecado de raiz, vós sereis como deuses. Quando o ser humano se coloca assim, sabe? Grande tentação, né? Grande, não é? Os povos, não, porque nós, nós aí, os germânicos, nós somos melhores do que os outros. Então, pronto, aí começaram as guerras, de tal forma, e foi degenerando. Agora, um quê de conflitividade nós temos, porque é uma energia, só que depende como você canaliza, para a destruição ou para a construção. Tempos atrás, já faz um bom tempo, eu só sei que eu estava como orientador do seminário ainda de crianças, não é? E aí tinha lá um diretor, já se foi, não é? Mas ele queria mandar embora alguns meninos que eram muito agitados e que brigavam no futebol. E eu falei, não, de jeito nenhum, esses sem energia, manda embora esses que estão o dia inteiro na capela. Não é? Porque não é normal uma criança passar o dia inteiro na capela. Ou seja, a vitalidade faz com que nós tenhamos uma dose de agressividade que tem que ser educada. É uma energia. Agora, querer gente sem energia, sem ambição, não, a gente tem que ter, mas saber direcionar. E aí entra a inteligência. Saber direcionar a inteligência, a Deus, a supremacia de Deus, a nossa, eu diria, fragilidade. Quem somos nós? Hoje estamos aqui, você não sabe o que acontece amanhã, ou hoje mesmo. Em outras palavras, essa consciência tem que ser desenvolvida. Aqui, de novo, o papel da igreja. Então, antes da gente terminar, como professor, a sociedade, em termos especialmente educacional, nós sabemos que a educação é absolutamente importante, a formação da consciência, isso passa pelos senhores que lecionam, que formam o futuro das nações, que é a nossa juventude, embora essa ande bastante precária em vários aspectos, mas como a partir da educação podemos trabalhar isso para realmente termos um futuro bem melhor do que o que temos acompanhado? De forma bastante incisiva, tem que se começar desde o início. Eu sempre digo que, por exemplo, eu nunca vi um bebê nascendo matando as pessoas. É o meio que vai fazendo com que essa criança ela vai crescendo e vai achando, e vai acreditando que matar, bater, menosprezar uma pessoa que seja mais fraca ou de repente mais humilde é algo natural. Se as escolas entendessem que, além de conhecimento, o professor não fechasse os olhos também para algumas questões que acontecem em sala de aula, como menosprezo, como desprezo, como bullying, que está acontecendo porque aquele é gordinho, porque aquele ali tem quatro olhos, aquele ali é manqueba, são temas que a gente sabe que acontece. Se as crianças são ensinadas desde o início que nós temos que respeitar essas diferenças, porém, se ela não souber respeitar, que ela vai ser disciplinada em tal, eu acredito que nós teríamos uma sociedade melhor. Mas o sistema tem que funcionar. Eu vejo muito, não adianta nós termos uma fala teórica em sala de aula e o meu aluno sair e descobrir que a vida não é muito bem assim. Eu acredito que o sistema precisa dele ser mais bem regulado. A lei é para todos, então todos devem ser punidos quando eles são errados. Quem vai para a cadeia não vai ser só rico, pobre, vai ser pobre e rico. A lei ela se aplica para brancos, para negros. É uma questão que é importante e isso é uma questão que tem que ser trabalhada na escola e, infelizmente, o sistema educacional, de uma forma geral, nós sabemos que temos escolas que trabalham isso. Nós não podemos colocar todo mundo na mesma sacola, mas, de uma forma geral, o sistema educacional brasileiro não trata isso, não trabalha disso. Na verdade, tira o corpo fora. Pois é. Não só o sistema educacional, o sistema político também. Tivemos os exemplos recentes agora de julgamentos, né? Aquele teatro todo, né? Um circo, etc. Não, agora o senhor usou uma palavra feia. Punir, não, imagina. Colocar limites, não, a liberdade. Não, tem que colocar limites. Para isso existe o poder de controle, justamente, da agressividade. E aí você soltou essa expressão, a ONU dos bons tempos, ela intervinha e ela realmente conseguia pacificar. O melhor exemplo, mas foi a NATO aí, nações do norte, né? Elas intervieram na Jugoslávia. Jugoslávia hoje são 12 nações, convive, tem comércio, etc. E estavam numa guerra sem fim. Intervieram cumprindo uma tarefa de pacificação e não para dominar, e não para matar.
Tá certo. Frei Mose, rapidamente, e a igreja, o que pode colaborar nesse processo? Olha, em tudo. Eu acho que a igreja ela tem que ser a voz da paz e bem. Agora com o Papa Francisco, São Francisco, todo mundo tem que ser franciscano. Pronto. Tá certo, Frei Mose. Obrigado, professor. Obrigado, Frei. Obrigado a você que esteve conosco. O debate, claro, que vai continuar, porque os conflitos, infelizmente, também continuam, mas temos que pensar e não pensar apenas, não é? Fazer com que a vida seja uma extensão do que refletimos, para que assim realmente nós tenhamos esse mundo melhor que todos nós queremos, não é isso? Então, para você, olha, nosso muito obrigado, nosso carinho, acesse aí o nosso blog, blog.cançãonova.com.br, ou interaja com a gente sempre por e-mail, sugerindo temas, fazendo comentários pelo impauta@cançãonova.com, ou ainda os outros meios que a gente tem de se comunicar. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.